Aqui conversando com a minha grande amiga Edilene Costa, todo mundo gosta. Vou criar um chavão aqui, vou criar um bordão, né? E o nosso grande amigo também, o Douglas Galvão, meu grande amigo do coração. Legal. O Douglas está da Ideal Consultoria. A Edilene Costa é uma consultora jurídica, a gente pode falar, pode usar isso aí, especializada em gestão condominiais. O foco principal, quando você fala em condomínios, você falou das questões das relações humanas internamente. Como é que você lida com essa questão das relações humanas internamente nos condomínios? Como é que é lidado? Como é que é o procedimento? Ou você não cuida dessa área? Como é que é esse procedimento? Então, na verdade, a gestão em si é de uma administradora. Né? Então, acho que ela é que leva maior número de questionamentos, toda a parte de reclamações ou o que acontece internamente no condomínio passa lá pela administradora. Quando a coisa chega num patamar que não dá mais só para resolver ali entre síndico e administradora, aí que passa a ser uma questão jurídica, aí é enviado para o escritório para a gente fazer um parecer ou para dar alguma sugestão de como resolver aquilo, ou quando é um caso de um processo, vai-se para um processo, né? Então você, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você de repente está lá numa administradora prestando a sua consultoria para uma administradora. Certo. Aí você tem um caso específico, tem lá 2 moradores de um prédio específico e está tendo uma briga pessoal. Aí você pode entrar como uma advogada e fazer um processo, fazer uma intermediação entre os dois, seria isso? Não, então, o que acontece, Saulo? Tem uma grande confusão aí, já que você falou de confusão, vamos levar para barulho, que foi uma das coisas que mais aumentou durante essa realidade nova aí, né? Sim, nova realidade mundial, isso foi com questão de barulho, né? Por quê? Porque as pessoas estão em casa, trabalhando e estudando. Certo. Então, as pessoas... intolerante, viu? Lembrei da palavra. Intolerância. As pessoas estão intolerantes, né? Elas têm pouco saco para as coisas, Entendi. Então, só que o que acontece? As pessoas confundem muito, acham que o problema com o vizinho de cima ou com o vizinho de baixo é do síndico em si. Para você ter uma ideia, esses dias uma administradora que eu peço assessoria está sendo incomodada por um morador que xinga, que fala um monte com a administradora, porque a administradora não resolve o problema dele, de barulho dele com a vizinha que liga a banheira, sei lá, meia-noite, 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. Tá. Mas olha só, o que a administradora tem a ver com isso. Ou o que o síndico, por quê? A questão de barulho, ela você precisa ver se esse barulho, ele está apenas, é uma questão de vizinhança, é uma questão com o teu vizinho, ou é uma questão que está incomodando a comunidade. Entendi. Porque se estiver incomodando a comunidade lá, o síndico tem que intervir, né? Porque ele não é um gestor só de briga ali de vizinhos, certo. Ele é do condomínio, mas as pessoas acham que o síndico, síndico, liga lá para o síndico. Quantos síndicos não me ligam falando assim, fulano me ligou aqui 3 horas da manhã para eu ir no apartamento e falar que fulano está fazendo barulho. Não é assim, não funciona dessa forma, né? Quer dizer, não pode. Aí quando o barulho é entre as unidades, o morador tem que procurar se entender com o seu vizinho da melhor forma possível. Então, nesse caso, tanto a administradora como a parte jurídica não vai se meter diretamente. Diretamente nesse patamar, não, a não ser que a coisa passe para um nível de agressão, e aí já foi para outra história, já envolveu o condomínio e não que a gente não seja consultado sobre tudo, né? A gente toda hora está orientando e falando, olha, conversa com o vizinho, tenta primeiro resolver, se não der certo, o que a pessoa teria que fazer? Sabe aquela coisa que a gente fala de procurar o direito? Quando não resolve mais entre os 2 vizinhos,
Aí esse vizinho ele teria que procurar, se fosse possível, um juizado. Aqui em São Bernardo a gente tem o Sejusc, né? Não Sim. só em São Bernardo, mas todo ABC já tem, que você não precisa de advogado, você vai lá, você é atendido, chama teu vizinho para uma conversa, né? No âmbito, aí já no âmbito judicial, mas para resolver ainda de uma forma amigável, extrajudicial, sem precisar de levar para a esfera que chega ao ponto de um juiz decidir porque o vizinho estava andando de salto alto, né? Tem um termo, eu acho que no jurídico, que é aquele termo de conciliação, né, de partes, é esse o termo? Como é que é? Eu não sei exatamente, que você pega duas partes ali, estão brigando. Sim, são as hoje em dia, que eu até te comentei do Sejusc, né, que são os Centros Judiciais de Solução de Conflitos. Soluções de conflitos, isso, Isso, e funciona super bem, sabe, para as pessoas conversarem. Na verdade, o intuito são os mediadores e conciliadores, né? Eu atuei, inclusive, no Sejusc de São Bernardo, olha como conciliadora e mediadora. Que maravilha, hein? Então, me diz funciona. uma coisa, você, por exemplo, eu quero no canal do Papo Amigo, que eu estou lá com um canal que a gente está desenvolvendo agora, de repente entrevistar você para tirar dúvidas de pessoas que têm questões específicas dentro do edifício onde mora. Isso pode? Pode, claro. Eu fico honrada até para fazer parte disso. Sabe o que eu vou fazer? No próximo programa, eu vou conversar, vou divulgar isso, falar assim, olha, a minha amiga Edilene Costa, advogada, que todo mundo gosta, Edilene Costa, ela gostou. Edilene Costa, que todo mundo gosta. Eu vou convidar ela para vir aqui no programa, então eu quero que vocês me mandem perguntas do dia a dia. Eu me lembro uma vez que eu morei num prédio, isso há muito tempo. Eu acho que eu estava namorando com minha esposa, nós não estávamos morando junto. Eu me lembro que tinha um casal que fazia um barulho, mas um barulho assim enorme, no ato sexual. Gente, era uma coisa louca. E eu até pedi autógrafo do rapaz, falei, cara, eu sei ser meu herói, né? Porque, né? E todo mundo ia lá bater na porta dele. E ninguém tava nem aí, eu dava risada pra caramba. Existe alguma coisa... Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque é o seguinte, eu estou sendo um pouco meio extremista, mas existe essas briguinhas em prédio, você sabe, de mais de repente inveja mesmo. Quer dizer, um tá fazendo um negócio porque... eu tá fazendo... tem lá um apartamento que o cara tá fazendo exercício, uma moça fazendo exercício. Então, como eu não faço, eu fico com inveja. Então, eu vou falar, é a lei do silêncio, não sei o quê. Tem essas picuinhas ou não? Você sabe se tem, não tem? Não, picuinha a gente sabe que tem, né? Agora, se é por conta de inveja, porque a pessoa não faz o que o outro faz, é mais complicado afirmar. Mas que às vezes a gente sabe que era algo tão tranquilo de se resolver, né? Mas não, a pessoa fica ali cutucando e vai, e realmente algo que poderia ser resolvido de uma forma mínima, ela vira uma coisa enorme só porque a pessoa fica ali no pé do outro, porque quer ficar no pé. Porque pode falar, não faz pode sentido. falar. Tem uma mulher que ela teve um e-mail lá, mandado Sim. porque ela estava usando roupas que, segundo o síndico, eram provocantes, e ela teve que parar de fazer isso porque as mulheres... Foi lá de Brasília, se eu não me engano. Uma mulher estava usando roupas provocantes, ela tinha que parar de usar. Aí teve um conselho lá de mulheres que pediram para que ela não andasse com aquelas roupas que seriam provocativas. Provocantes. Mas assim... Então, mas isso é uma coisa muito delicada. Eu acho que aí tem que ver os dois lados da moeda, né? Tem que ver quer dizer, primeiro, você quer chamar atenção, beleza, até aplausos. Mas até onde vai o limite do outro? Também não seria errado elas pedirem para ela mudar a composição, já que você vive num condomínio. Ou estou errado? Qual a sua opinião? Como ser humano, assim, a gente, no direito, a gente tem uma máxima que depende, né, Saulo? Eu acho... Conceito de liberdade? Você acha, então, que de repente uma jovem, uma mulher, independente da idade, que seja bonita, que seja atraente, que seja sensual, ela pode estar vestida sensualmente e desfilar pelo prédio? Então, aí depende, olha só... Pode ser. O homem também. Sim, mas olha só, todo condomínio tem suas regras, a maioria coloca lá
por exemplo, você não pode andar só de vestimenta de biquíni, né? Ou entendi. sunga no elevador. Certo. Isso é crível que você não aceite que alguém fique subindo e descendo só Não pode no andar elevador. sem Agora, camisa dentro do... sim, agora a pessoa tá com um shortinho curto, tá mostrando a polpa do bumbum, Sei. ou um decote. Não Que faz tem, sentido né? proibir, Né? sabe? Eu também acho que não. Não, É. não faz sentido. Eu acho também que tem que ter. Em pleno século XXI, vamos conversar, né? Vamos bater um papo, né? Vamos bater um papo, de repente, conversar. É porque tem essa questão. Aí, né? nesse caso, é o tal da picuinha, que você fala, a moça é bonita, provocante, e aí eu acho que foi meio, né? Eu já trouxe, aliás, eu já trouxe pessoas aqui para falar sobre sexualidade. Até eu vou trazer de novo. Eu trouxe algumas profissionais para falar sobre sexualidade, porque em pleno século XXI ainda as pessoas têm travas para falar sobre sexualidade, sobre sexo. E é bom de questionar isso nos condomínios também. Por que não? Por que não? Olha, gostei olha que legal. Pera um pouquinho. A Elaine Cristina tá falando assim. Ai, que bonitinha. Ela tá falando que foi aluna da minha mãe, professora Idalina, aqui em Eldorado, Diadema. Minha mãe foi professora no grupo escolar de Eldorado. E a Elaine Cristina tá falando assim, ela foi minha professora, professora Idalina. Minha mãe era uma mulher que ela foi muito respeitada. Ela falou assim, eu vi a matéria na TV aqui, as regras do condomínio têm que ser cumpridas, olha que maravilha. Então, isso que eu ia te perguntar. Douglas, você quer fazer uma pergunta, Douglas? Eu ia perguntar para a Edilene se depois que teve essa mudança aí, né, nas condições de trabalho, né, por conta dessa nova realidade que a gente está vivendo, se a legislação chegou a mudar ou teve apenas uma adaptação das regras? Douglas, com relação a condomínios, a gente não chegou nem a aplicar, né, o que foi colocado aí pelos governos ou pelo governo federal para ajudar empresas, embora tem muitos condomínios que têm funcionários próprios, mas a gente não teve nem condomínio que usou de nenhuma benesse, não aplicou nada que foi oferecido, que pudesse ser oferecido. Inclusive, uma coisa que sempre me perguntavam sobre inadimplência, né? Olha que interessante. E uma coisa que nós não sofremos com inadimplência, né, em condomínios. Eu sei que as pessoas passaram por muitas dificuldades, a gente... mas assim, não aumentou, como a gente se esperou lá no início, que a coisa fosse criar uma esfera aí que fosse impossível controlar, mas não, se manteve e agora mesmo com esse segundo período aí ainda não tivemos problemas de arrecadação, né, nos condomínios e então com relação a essa parte aí tá tudo tranquilo. Graças a Deus. São 20 horas e 55 minutos, faltando apenas 3 minutos para terminar o programa. Olha que loucura. A Elaine Cristina, lá de Eldorado, né? Eu já falei com ela. Elaine, você vai ser entrevistada aqui no Papo Amigo. Você vai representar o pessoal de Eldorado. Saudade de Eldorado. Olha, eu tenho um amigo, o Edson Akira Yashiro. Ele me encontrou na internet, nós tínhamos amizade quando eu tinha 7 anos de idade, eu tô com 59, então há 52 anos. Ele falou, Saulinho, é você? Eu falei, pô, que legal. Então, um beijo no coração. Aqui tem o WhatsApp do Papo Amigo, o meu WhatsApp, qualquer coisa. Não, mas eu me coloco à disposição se tiver alguém, depois se mandar alguma dúvida, manda que eu respondo e não vou me furtar. Nós vamos criar de novo aqui no Papo Amigo o Momento Papo Legal. Nós vamos trazer o Igor, vamos trazer o Arthur, vamos trazer também o Enzo, que são amigos, que nossos também são advogados. Vamos trazer você, Momento Papo Legal, com a Edilene Costa, todo mundo gosta dela. Faz uma dica, faz uma pergunta, responde e coloca no Papo Amigo. Legal. Mas obrigada, eu agradeço o convite, obrigada, viu, Douglas, pela participação. Honra. Obrigada. E assim, estou à disposição quando você precisar ou para voltar,
para a gente falar desse tema, o tema de condomínios, hoje em dia trabalhar com condomínios não é só fazer cobrança, aquilo que eu tinha falado, Sim, né? sim, Precisa sim. de uma especialização mesmo. E então existem muitas coisas aí, muitas que precisam ser resolvidas e eu estou à disposição. Gente, faltando menos de 30 segundos para terminar o programa, um beijo no coração de todos. Papo Amigo, Informação com Reflexão, que volta segunda-feira com mais informação e reflexão e amor no coração para você. Tchau, tchau e até o próximo programa. Tchau, 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 tchau.